Ao vivo, sempre no primeiro segmento. Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, antes de comentarmos aí os outros assuntos de destaque, inclusive o furacão na Flórida, como caminham commodities, mercado financeiro nesse meio de semana, quarta-feira, penúltimo dia do mês de agosto? Tavinho, bom, tem duas notícias que você acaba de dar que já estão influenciando o mercado. Um é o PIB dos Estados Unidos, o outro é o furacão na Flórida. Bom, mas vamos lá, vamos por partes aqui. Vou começar pelo mercado financeiro aqui no Brasil, dólar subindo agora há pouco, 0,2%, R$ 4,86 a cotação na moeda americana. E o mercado de ações, o índice Bovespa na B3, com queda de 0,1% nesse momento. Mercado em andamento, estamos no meio, o início, na verdade, dos negócios aqui no Brasil e no mundo. E o que estamos vendo aqui é uma alta generalizada nos preços das commodities. Vou começar pelo próprio petróleo. O petróleo subindo aqui 0,7% agora há pouco, 85 dólares e 50 centavos, o tipo Brent, que é referência inclusive para o nosso, em boa parte refletindo esse furacão na Flórida. É um furacão que não atinge zonas agrícolas importantes, como a questão da laranja. Flórida é importante lá, concorrente nosso mercado de laranja, mas atinge o Golfo do México e as instalações de petróleo, extração de petróleo em alto mar, nessa região dos Estados Unidos. Isso é responsável por 15% da produção americana de petróleo. Então é importante o efeito desse furacão sobre a extração de petróleo. Paralisa tudo, né? Desliga tudo lá para não ter problemas pela frente, possivelmente fica alguns dias paralisado. O furacão caiu para a categoria 3, mas os ventos continuam fortes, ele pode causar algum estrago nessa região, mas, como eu disse, não atinge o centro da Flórida, portanto, é mais uma questão lateral, atinge a cidade de Tampa, por exemplo, que é o oeste da Flórida, e a própria em direção à capital, lá que está Tallahassee, que fica mais ao norte, à esquerda do mapa lá, da Flórida. A Flórida que é muito conhecida dos brasileiros, portanto, ninguém se perde na geografia por lá. Bom, mercado de commodities agrícolas, vamos lá, tudo em alta hoje. Soja subindo 0,3% na Bolsa de Chicago, milho também 0,3%, trigo sobe 0,9%, tudo questão climática aqui envolvendo essas altas dos preços dos grãos. Continua a preocupação com a volta de previsões de clima quente e seco nas regiões produtoras dos Estados Unidos, e isso deixa soja e milho em alerta contra a possibilidade de algum prejuízo adicional na produtividade das lavouras. Por outro lado, o Canadá, que também sofreu muito com falta de chuvas, está anunciando aqui uma quebra na sua safra de trigo, é isso que está fazendo com que o trigo suba nesse momento na Bolsa de Chicago. O Canadá está com uma estimativa aqui de queda de 14% na produção de trigo em relação à safra anterior. O Canadá é um importante exportador de trigo para o mercado internacional. Arroz também sobe, acompanha os demais grãos, 0,8%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,9%, café arábica também, 1,1%, açúcar bruto também sobe 1,7%, suco de laranja é outro, 1,4%, cacau também alta, 0,5%, até o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 está com alta nesta manhã de quarta-feira, 0,2%. Um dos outros fatores aqui que contribui para essa alta das commodities lá fora é a queda, a divulgação da inflação dos Estados Unidos, do PIB dos Estados Unidos, no segundo trimestre, veio abaixo da expectativa. Isso fez com que subisse as ações nas bolsas, Bolsa Americana, o índice Dow Jones subindo agora 0,5%, e o dólar caindo 0,6%. Surgiu a expectativa de que não haja mais aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos, e isso está tendo uma influência também positiva nos preços das commodities. Juro mais baixo significa mais demanda, produto fica mais barato, a importação de produtos americanos cresce, portanto é outro fator que está influenciando positivamente nos preços das commodities nesta quarta-feira, Tavinho. Portanto, essas notícias que você deu para nós aqui estão tendo influência no mercado, como a gente acabou de analisar. Vamos começar aqui pela previsão da ANEC aí para exportação de grãos de milho, né? O milho vai bem, continua indo bem, né? Como você sempre tem dito aqui nos nossos comentários. Bem de produção, bem de preço, né? O preço está lá embaixo. O preço está lá embaixo, favorecendo aí a produção de alimentos para suínos e aves, né? Portanto, por isso que esses preços de aves e suínos caíram aí, porque o custo para o produtor baixou, né? Setores que beneficiam, o produtor de milho, ao contrário, está perdendo dinheiro porque o preço está lá abaixo do preço mínimo. Bom, o dado positivo é esse crescimento das exportações,
O Brasil realmente deve ter uma exportação recorde nessa temporada, assim como a própria produção. Ultrapassa os Estados Unidos pela primeira vez em termos de exportação de milho. Os Estados Unidos sempre foram líderes nesse setor. E o Brasil, que já ultrapassou os Estados Unidos na exportação de soja, agora também no caso do milho. Cerca de 50 milhões de toneladas ou mais que o Brasil deve exportar esse ano, e isso é uma boa notícia, porque dá uma escoada para fora desse excesso de produção que a gente teve esse ano, que está baixando bastante os preços para o produtor de milho. Então, 9 milhões de toneladas, possivelmente mais do que isso no mês de agosto, possivelmente um recorde absoluto em termos mensais. E um detalhe importante também, e isso preocupa, é a embolada que está havendo aqui de concentração de exportação muito grande de milho, um volume muito grande, como a gente viu, com exportações ainda muito grandes de soja, 7,5, quase 8 milhões de toneladas de soja, que ainda precisam ser escoadas, estão sendo escoadas nesse mês de agosto, o que não é comum. Soja normalmente é uma concentração no primeiro semestre e depois, no segundo semestre, abre espaço aqui para mais milho indo para os portos e sendo embarcado para o exterior. E agora está embolando tudo. Isso causa um problema logístico muito sério em termos de escoamento da produção dos dois produtos ao mesmo tempo. Então, isso encarece frete e acaba causando ainda mais prejuízo ao produtor pela concentração de dois principais grãos que o Brasil exporta, tudo ao mesmo tempo, né? E vai continuar ainda no mês de setembro. A China como nosso principal comprador, né? Sempre. Na soja, né? Na soja, exatamente. O Silmar, agora, essa questão do PIB dos Estados Unidos aí mostra, de certa forma, o sobe e desce aí da economia. Uma hora a previsão vem boa, animadora, aí agora tem um crescimento de 2,1% abaixo no segundo trimestre. Continua oscilando a economia pelo mundo, né? Não tem nenhum balizador aí, nenhuma luz no fim do túnel para indicar um norte, como a gente diz. Bom, a economia dos Estados Unidos, na verdade, continua aquecida, né? Ou seja, isso causa inflação e havia todo esse temor aqui de aumento de taxa de juros para tentar dar uma segurada no ritmo de crescimento da economia. Ou seja, ficou abaixo do esperado, mas é um crescimento vigoroso ainda, né? Se considerar tudo que aconteceu para trás, com pandemia, etc. Ou seja, a economia é muito resiliente, muito forte, a economia americana, né? Tem um fluxo muito grande aqui de imigrantes que também consomem muito, então é uma economia vigorosíssima, diferente da Europa, né? A Europa está um pouco mais devagar, ou bem mais devagar, melhor dizendo, por conta dos impactos mais diretos, por exemplo, da guerra da Ucrânia. A Rússia suspendeu o fornecimento de energia, de gás, por exemplo, para a Europa. Isso causou um transtorno muito grande, que aumentou muito os custos de produção de energia, no uso de energia, especialmente na Alemanha, partes da França também. Tudo isso encareceu os produtos, levou a inflação a níveis muito mais elevados, está muito mais difícil de controlar. Então, exige constantes aumentos de juros lá para tentar segurar a inflação. Nos Estados Unidos, agora, a tendência, pelo menos, com um crescimento um pouco abaixo do esperado, é que a inflação também perca um pouco de força, e o que evitaria, por exemplo, novos aumentos de juros. Mas não é uma coisa ainda muito certa, ou seja, é simplesmente uma expectativa. O mercado hoje reagiu positivamente a esses números aqui, que mostram um arrefecimento, ainda que parcial, da economia americana, que talvez leve a um não aumento de juros, como vinha sendo esperado até ontem, por exemplo. A americana ainda é a economia mais importante do mundo, né? Embora a China tenha um potencial muito grande hoje e faça frente e quer ser ainda maior que a economia americana, mas a economia americana tem um peso e ela funciona de uma forma diferente, né? Custos, pagamentos, formas de remuneração, dentro da economia americana tem mais um jeito ocidental do que esse neocapitalismo ou de comunismo chinês, né? Porque ele remunera de forma diferente trabalhadores, empresários, CEOs, etc. e tal. É um sistema diferente de economia. Agora, é impressionante, né? A China domina o mundo tudo, né? Ontem eu precisei ir atrás de uma lanterna de carro. Todas vêm da China. A indústria de autopeças e toda a reposição, principalmente. Às vezes o carro sai com uma peça original, uma lanterna original. Mas você vai comprar uma que pode ser fabricada aqui, o próprio cara fala, espera um pouco que vai chegar uma importação da China e vem bem mais barata a mesma peça. Impressionante, Silmar, tudo.
A China ganhou notadamente crescimento em função de produzir tudo que o Ocidente não queria produzir, ou seja, mão de obra que ficando mais escassa, né, passa tudo para a China, empresas americanas, empresas ocidentais como um todo, se instalando na China para aproveitar a mão de obra barata de lá, né? Só que estão pagando o troco hoje, né? Estão tendo a volta disso aí, que é a China dominando, ou pelo menos estava até pouco tempo atrás, porque agora tem as reações, a segunda reação também, que são os Estados Unidos procurando gerar empregos nessas áreas dentro do próprio Estados Unidos, né? Para eliminar um pouco da dependência chinesa, que ficou muito grande, e criou-se uma dependência muito grande de produto importado da China, de tudo que é tipo, inclusive de produtos mais sofisticados, mas ultimamente, né? E isso começou a causar preocupações aqui no governo americano pelo excesso de dependência de coisas mais importantes do que essas quinquilharias que vinham para cá anteriormente. E a China, com isso, ganhou bastante mercado. Base Mas o do fato é que celular é desenvolvida, de qualquer celular, é desenvolvida no Vale do Silício, mas só que o aparelho é feito lá na China, de todos os modelos, de tudo quanto é jeito, né? Então, não tem jeito de escapar. agora, a diferença é muito grande está vindo em renda per capita, né? A economia chinesa está muito longe dos países ocidentais em renda per capita, né? Muito pobre o país ainda nesse sentido, distribuição da riqueza interna, né? O PIB cresceu, mas o PIB per capita é muito mais baixo do que dos Estados Unidos ou dos países da Europa, né? O capitalismo que está no nosso mundo ocidental, levando como base os Estados Unidos e outras economias, o salário de um CEO na China é o mesmo, equivalente ao de um diretor executivo no Brasil. É muita disparidade, é muito grande. Uma vez eu estava conversando com os chineses sobre esse assunto e eles diziam, realmente, é por isso que eles têm muito dinheiro, né? Porque eles distribuem a renda e a economia de forma diferente, né? Por isso que a China é muita gente e eles precisam dar um jeito de dividir o bolo lá. Vem cá, e o furacão? O furacão não atinge áreas agrícolas, mas pega áreas de petróleo e áreas residenciais. E isso mexe porque é custo, né? É destruição e mexe com a economia depois que passa o furacão. Não, e é um furacão de categoria grave, né? De efeito grave, tanto que provocou o deslocamento de milhões de pessoas lá, né? Por conta do temor lá que passou a se causar um estrago muito grande. Pode causar ainda. Diminuiu de categoria 4 para 3, mas ainda pode causar um estrago grande, porque os ventos continuam na mesma velocidade, chegam até perto de 200 km por hora, né? Muita coisa, isso destrói qualquer coisa que tem pela frente, né? Bom, agora com relação ao mapa lá, você pegar o mapa da Flórida, você vê lá que Orlando, por exemplo, Miami, está mais para o centro da Flórida, ou seja, no sul e centro. E o furacão, pelo que se vê aqui, pela trajetória dele, está indo mais pela esquerda lá, né? Então pode pegar a cidade de Tampa, aliás, tem muito brasileiro lá em Tampa também, que é no oeste da Flórida, em direção ao norte, ao noroeste, né? Que é onde fica a capital, Tallahassee, é bem lá em cima, né? Na ponta do mapa da Flórida, né? E aí pega o Golfo do México inteiro, né? Onde estão as torres de petróleo, extração de petróleo dos Estados Unidos. 15% da produção de petróleo dos Estados Unidos sai dali. Tanto ali, sim, pode ser um estrago grande, a depender da continuidade da categoria 3 do furacão, 3 ou 4, com esses ventos aí que são destruidores, né? Então essa é a preocupação. Por isso que o petróleo estava subindo agora há pouco nas bolsas por conta desse temor. A título de curiosidade, eu gostei da sua frase. Brasileiro não se perde na Flórida, conhece muito bem a Flórida, é o estado preferido dos brasileiros. Você até citou aí a cidade de Tampa, que tem muito brasileiro. A Eleonora Pascoal, a grande repórter da Band, está morando lá também na Flórida, né? E aí tem muita gente. O próprio Faustão tinha casa lá, um monte de gente tem casa lá, né? A Flórida é meio que assim uma praia dos brasileiros que são bem-sucedidos, né? Que tem um poder aquisitivo maior. Nenhum brasileiro se perde na Flórida, é verdade. Mas tem uma curiosidade também, né? Por que existe tanto petróleo no Golfo do México? Muita gente não sabe, mas uma das teorias é que o Golfo do México, que é uma bacia assim, né? Uma concha, ele foi onde caiu aquele grande meteoro que no passado destruiu lá a região, a principal região onde habitavam os dinossauros. E petróleo é combustível fóssil, né? É resultado de material fóssil. E os dinossauros viraram petróleo. Por isso, todas as grandes exploradoras de petróleo do mundo têm as suas torres lá no Golfo do México. Isso a título de curiosidade. Perfeitamente. Então tá bom, por hoje é isso. E amanhã a gente volta, tá bom? Abraço. Davi, boa tarde, um abraço, até amanhã.
Até amanhã.